Está no seu próprio burilamento e sofre as consequências dos desequilíbrios. Compete às criaturas cuidarem de si mesmas, para que as bênçãos de Deus facilitem a estabilidade da consciência. Falamos muita coisa sobre as leis do Criador, no entanto, a maior parte delas ainda desconhecemos. Elas se encontram nas dobras das eternidades, esperando o nosso avanço espiritual. Há uma seleção divina no trato das revelações para a Terra, pois a luz muito forte pode cegar quem deseja ver sem as devidas condições. É bom que nos lembremos de Paulo no deserto. As revelações são gradativas e têm uma sequência estabelecida pelos benfeitores da humanidade, para que não haja perturbação no seio da coletividade despreparada. De certo modo, podemos dizer que a nossa ascensão depende de nós, de agora em diante, porque o Senhor já fez sua parte em nosso favor. Não podemos cruzar os braços, principalmente os espiritualistas, por já termos conhecidos a luz e sentindo a presença de Deus no coração. Avancemos dedicados ao bem comum, estudando todos os dias os meios mais eficientes de sermos úteis, afinizando com amor e a caridade, de forma a nos tornarmos uma luz que não escolha quem clareia. Despertemos a fé, pelas obras que devemos fazer, porque a confiança é o alimento da vida feliz. Nos dias que correm, não devemos mais perder tempo em analisar defeitos alheios, com a finalidade de criticar os nossos irmãos. Toda observação de ser feita em nós mesmos e toda correção benéfica é aquela que nos atinge. A autoeducação é somente para quem já conhece a Jesus e quer ficar bem com a consciência. Falar dos outros é semear espinhos no próprio caminho. Se desejamos progredir, procuremos a harmonia dentro do coração. Assim, onde estivermos estaremos em paz. Capítulo 16, Livro dos Espíritos, questão 118, não há regressão. Não há regressão na linha evolutiva do espírito. O que acontece com um, acontece com todos. No entanto, os caminhos do despertar espiritual são diversos. Ninguém regride na ascensão. O que achamos ser recuo é, pois, ilusão dos nossos sentidos e, certamente, do nosso raciocínio. Deus, sendo onisciente, não iria permitir que algumas almas regredissem e outras não, pois, todos nós saímos da perfeição absoluta. O que achamos ser degeneração é preparo, é ganho de tempo dentro do próprio espaço, para um avanço mais rápido. Poderemos dar um simples exemplo da natureza. Pela expressão grandiosa de uma árvore, lançamos a semente no seio da terra. Ela desabrocha, cresce, torna-se um arbusto e nos dá a impressão que estaciona, por não nos mostrar o fruto de imediato. Entretanto, ela está se preparando intimamente para o parto de mais vidas. Não era, portanto, estacionamento. O silêncio não significa inércia. Assim são as almas. O que interpretamos como estacionamento é preparo para grande avanço, é o que se passa com todas as criaturas de Deus. Ainda não podemos realizar o mesmo que nosso irmão que está na dianteira, por nos faltar experiência, que o tempo ainda não nos conferiu, mas seremos um dia agraciados, como todos os que nos precederam. Criatura alguma fica órfã da bondade do Criador. O seu amor diligencia em todos os rumos. A sua doação é sem limites para todos os seus filhos do coração. Podemos comparar, por fraco exemplo, com o sol que nos sustenta a vida na terra. Encarnados e desencarnados são beneficiados pelos seus raios cheios de vida, que não escolhem onde iluminar e a quem beneficiar. Com relação à regressão da memória, a alma pode passar a viver relembrando fatos do passado, mas não regredindo naquilo que já conquistou na subida espiritual. O estacionamento em que podemos acreditar, se liga ao fato de o espírito reviver as vidas passadas, ficando preso a elas pelo que fez de mal. Ele é colhido pelas teias magnéticas que teceu para os outros, na influência do ódio, do orgulho, do egoísmo e da vingança, entre mentes, aquele sol, que começou a nascer em sua consciência pela força do tempo e pelas bênçãos de Deus, nunca se apagará.
Pode-se dizer que a regressão é psicológica e que o estacionamento é ilusório. A alma é imortal e os valores espirituais despertados nela, e dela, cada vez mais crescem na extensão infinita de seu roteiro. Nós todos fomos criados para a felicidade. Mesmo que quiséssemos viver eternamente no mal, as próprias leis universais não permitiriam, e desde quando conhecemos o bem, nele permanecemos, sem pensar em outro caminho, porque é somente nele, tomado de amor, que se encontra a felicidade, céu que se instala no coração alimentado pela consciência limpa, a nos conduzir para todos os céus, fora de nós. Mesmo que as aparências nos induzam a pensar em regressão, a verdade é outra. Estamos sempre subindo para a luz, no silêncio de Deus. Capítulo 17, Livro dos Espíritos, questão 119, Nascimento da Alma. O soberano Senhor do Universo criou os espíritos todos iguais. Na função de Pai de todas as coisas, gerou as almas no seu profundo amor, de sorte que sua perfeição se transmutasse para as estruturas espirituais dos seus filhos do coração. Afirmamos com toda a alegria que não existe imperfeição onde quer que seja, na grande casa da divindade. Tudo se encontra perfeitamente bem, na mais alta harmonia. O que se passa na nossa linha de ascensão espiritual, os processos estabelecidos ante as nossas necessidades, são como que despertamento das qualidades que carregamos nos centros sensíveis da consciência. Se o Senhor nos criasse já despertados, não precisaria ter nos criado, ficaríamos onde estávamos, nos segredos da existência, gozando da eternidade absoluta, ficando e fazendo parte da luz inextinguível. Mas, a vontade poderosa não quis que assim fosse, individualizando seus filhos, criando igualmente leis que pudessem nos dirigir e orientar, nos dando uma consciência, para cuidarmos de nós mesmos, naquilo que deveríamos realizar. Deixou por fazer a nossa parte, como sendo a nossa conquista e para tanto, nos foram dados os meios de despertarmos os tesouros da perfeição que conduzimos conosco desde a nossa origem. O nascimento das almas se perde na eternidade. Muitos estudiosos tentam explicar a gênese dos espíritos, mas não o conseguem corretamente, por somente terem à sua disposição os elementos teóricos, os quais usam, ainda, com dificuldade. Perguntar por que Deus não fez assim, ou de outra maneira, é perda de tempo para o estudioso das coisas sagradas. Se Ele é todo saber, é todo justiça, é todo amor, e muito mais do que podemos analisar, por seus feitos e corrigi-lo em seu soberano entendimento de todas as ciências da vida. O que existe foi criado por Ele, na mais elevada perfeição, vibrando no mais profundo amor. Tudo que está feito se dignifica na sua perfeição inalterável. As desigualdades que se podem observar nas almas são somente aparentes. É, pois, a posição na escala do despertamento da vida. Os espíritos não foram criados todos de uma só vez, obedecem a uma sequência por desejo da paternidade universal, de outro modo seria impossível a harmonia. As diferentes classes dos espíritos mais jovens dão uma disposição agradável ao todo, cada um com uma missão diferente na pauta do entendimento da grande causa. No tocante à Terra, os espíritos mais jovens ou primitivos estão ligados aos trabalhos mais grosseiros do planeta. Não obstante, de vez em quando a força kármica convida alguns dos mais endurecidos, com experiências em muitos caminhos, para ajustarem-se entre eles para os devidos resgates. Ninguém engana a Deus, nem mesmo seu livro das leis criadas por Ele para nos ajudar. Nascemos para sermos felizes, e destas diretrizes não podemos escapar, por ser essa vontade do grande arquiteto do universo. A desarmonia na criação, muitos acreditam constatar, por falta de conhecimento, é a verdadeira harmonia, pulsando como segurança da vida imortal. Capítulo 18, Livro dos Espíritos, questão 120, Despertar dos Espíritos.
Todos nós temos qualidades de ouro guardadas dentro do coração. Deus nos fez com perfeição em potencial, bastando somente que despertemos para o entendimento superior e vivamos no céu da felicidade. Não há espíritos mais favorecidos e outros menos aquinhoados das bênçãos do Senhor. Um Pai, como Deus, abençoa a todos na mesma igualdade de doação. Já falamos alhures que os que estão menos adiantados do que outros são espíritos mais velhos na eternidade. Também os que hoje são ignorantes deverão chegar, pela força do tempo, pelas bênçãos de Deus e pelo seu esforço próprio, ao reino da luz, onde desfrutam da felicidade os seus irmãos angélicos, que trilharam os mesmos caminhos. As almas foram feitas simples e ignorantes. Todos conhecemos esse estágio dos seres espirituais. No entanto, à medida em que elas vão despertando as suas qualidades espirituais, passam a se instruir, compreendendo e respeitando as leis do Criador. A energia divina desce aos mais sólidos dos sólidos, para subir ao mais alto com a consciência refletindo a consciência soberana. Os erros que vemos e entendemos como erros são meios de educação das criaturas na grande escola universal, pela qual todos passamos. A ignorância nos induz às coisas fáceis e as coisas fáceis são ilusórias. Elas são necessárias para nos fortalecer no bem, nas diretrizes do amor e da caridade. Se fomos criados simples e ignorantes, foi por vontade do Criador, e a ignorância não tem outro caminho a não ser o que chamamos de erro, dando uma dimensão às faltas que, na verdade, nunca existiram. Francisco de Assis, por exemplo, não nasceu Francisco de Assis, ele passou por todos os caminhos de ascensão porque todos estamos passando, despertando o entendimento e crescendo para a luz imortal. Usemos a inteligência, que a razão nos dirá, envolvida na intuição divina, como deve ser, o que ocorre nas nossas linhas de crescimento. Acordamos devagarinho na extensão infinita da vida, e é nesta sequência de glória, que todos temos, que vamos reconhecendo a grandeza do grande soberano e o seu amor para conosco. Na resposta à pergunta aqui focalizada, pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância, o espírito suprime, com sabedoria, a palavra mal, por não ter a existência nas qualidades naturais da vida. A ignorância é um estado do espírito primitivo, que desconhece as leis de Deus. Para respeitá-las é necessário esforço, trabalho e sacrifício, e o ignorante, como já dissemos, é atraído para as coisas fáceis. Eis aí o porquê da alma entrar pelos caminhos largos, porque por eles, os espíritos, aparentemente, despertam seus valores com mais facilidade. O sofrimento, entretanto, os predispõe a procurar a verdadeira saúde e o verdadeiro entendimento, voltando à casa paterna, pelo esforço de uma boa procura. Não existe mal algum, na nossa grande viagem de despertamento espiritual. O livre-arbítrio nos foi dado para testar no que já aprendemos, na escola de Deus, e se o aprendizado não foi completo, entramos em caminhos que nos irão ensinar o que precisamos. Essa é a verdade. Capítulo 19, Livro dos Espíritos, questão 121, Caminhos dos Espíritos. Verdadeiramente fomos criados simples e ignorantes, contudo, as qualidades espirituais perfeitas estavam vibrando, e vibram ainda, em nós esperando o momento de desabrochar para a libertação definitiva. Os caminhos do Espírito são inúmeros, em todas as direções que a vontade de Deus determinou. Entretanto, o peso é o mesmo para cada criatura. Aquele que trilha caminhos incompatíveis com o bem o faz somente pela ignorância e desde quando conhece a verdade se liberta do que chamamos de erro. Quando o espírito recebe, por misericórdia de Deus, o livre-arbítrio, juntamente com ele recebe também a inteligência para escolher os caminhos que lhe agradam, roteiros esses que lhe trazem felicidade. A onisciência de Deus evidencia que ele já conhece antecipadamente os caminhos da alma, em toda a sua jornada de despertamento espiritual. Sendo assim,
Sabe antecipadamente dos nossos acertos e desacertos, e as nossas tendências comprovam as diferenças entre nós. Quem conhece o amor, jamais envereda pelas trevas do ódio. Portanto, quem permanece odiando, vingando, caluniando, mentindo e perseguindo os semelhantes, é por desconhecer os efeitos do verdadeiro amor, sendo ainda comandado pelo modo que foi criado, dentro da simplicidade, mas pela força da ignorância. Os caminhos dos espíritos são diversos, como já dissemos, mas, em todos eles se irradia a justiça e, se todos foram feitos iguais, porque a liberdade irá modificá-los nas atitudes. Os que não desejam mais errar os fazem por experiências que colheram nas ilusões, e os que permanecem de encontro às leis espirituais, é por faltar-lhes tempo na escola da educação. Espírito algum já nasceu das mãos do nosso Criador sábio e desperto. Nós todos recebemos o mesmo carinho, a mesma proteção, dentro da mesma justiça. Os anjos e os espíritos mais elevados, dos quais temos notícias, também passaram por diversos problemas, caindo e se levantando no grande aprendizado universal. Não chegaram à escala em que se encontram por simples atitudes, ou por quererem ser bons. Sofreram na pele as agressões da própria vida, para o devido despertamento das suas qualidades. Essa é a verdade. Em um pé de fruta podemos observar quantas amadureceram primeiro, por terem nascido primeiro. As que amadurecem por último nasceram, obviamente, por último. Alma alguma cresce sem o guante da dor, sem o sacrifício de si mesma, e sem variados problemas, que se transmutam em qualidades espirituais. Todos passamos pelos testemunhos necessários ao nosso adiantamento espiritual. O que é bom hoje não foi bom ontem, e o que é ruim hoje, amanhã será bom. Ninguém foge desta lei, que nos ampara a todos. Se somente a ignorância gera o erro, quando esta cessar, desaparecerá a predisposição para errar, e o bem dominará a alma, pela força do amor. Precisamos meditar mais e estudar, com mais interesse de aprender, no clima da oração. Capítulo 20, Livro dos Espíritos, questão 122, a livre vontade. A pergunta 122, feita por Allan Kardec, foi muito profunda. Estribamo-nos nela para falar alguma coisa daquilo que pesquisamos e aprendemos na linha de entendimento que palmilhamos. A escolha do Espírito certamente não foi determinada, só por Deus, sendo onisciente, já sabia o que os Espíritos haveriam de escolher. O livre-arbítrio surge de acordo com a evolução da alma, e cresce com ela. Se ela não tem, no princípio, uma consciência perfeita do que deve fazer, é ignorante daquilo que escolhe. Eis porque não deve ter culpa do que faz. Todos passam por essas diretrizes. São processos de aprendizado, indispensáveis ao despertamento da alma. Os espíritos seriam diferentes uns dos outros, se uns tivessem o despertamento das suas qualidades sem nenhum obstáculo, passassem por todas as experiências sem nenhuma falta, trilhassem todos os caminhos sem erros, ao passo que outros, por invigilância, escolhessem os caminhos das trevas. Pedimos que o leitor raciocine, buscando na razão uma resposta, pelos caminhos da meditação e da prece. As pesquisas nos informam que somente os cegos caem nas fossas, quem passou a enxergar, fica livre das trevas. Disse Jesus que a verdade liberta as criaturas. Desde quando o espírito começa a conhecer a verdade, a luz do entendimento livra de todo o mal. Nós cedemos à tentação dos espíritos inferiores, se vivemos na inferioridade, e quando vivemos nas trevas é porque desconhecemos a luz. Queremos dizer que os espíritos somente erram, se é o termo correto, por desconhecerem as consequências do mal. Depois que passam a desfrutar dos resultados do amor e da caridade, têm acelerado a sua marcha de ascensão espiritual. O bem domina todas as consciências, porque fomos feitos pelo amor, por amor e para o amor. As mãos que trabalham para que pudessem surgir espíritos são puras na totalidade,
E o coração que nos dirige é de pureza inconcebível. A lei do merecimento nos garante que não recebemos nada que não mereçamos, se cedermos às influências exteriores. É por vibrarem em nossa mente ideias compatíveis com pensamentos de outras inteligências. As influências do mal somente ocupam as mentes que vibram na mesma dimensão. Esta é uma lei dominante em toda a casa de Deus. O livre-arbítrio total somente existe em Deus. Os demais obedecem à faixa em que vive o espírito. Somente escolhemos o que está ao nosso alcance para se escolher, o que o nosso despertamento permitir. O peixe não suporta viver fora da água, como o ser humano não pode viver sem o ar, de onde tira os elementos da vida. A escolha é compatível com a nossa evolução já alcançada. Quem escolhe só o bem, o faz pela maturidade que o tempo lhe conferiu em milênios incontáveis. Capítulo 21, Livro dos Espíritos, questão 123, Caminho escolhido. O caminho escolhido pela alma é, certamente, compatível com seu despertamento espiritual. Como saber escolher, sem entender os objetivos da própria vida? Se a alma é feita simples e ignorante, e no dizer do Livro dos Espíritos, somente busca, a princípio, as coisas mais fáceis como ocorre com as crianças. Sendo as facilidades ilusórias, as estradas largas são cheias de contradições, de onde advêm as perturbações de toda a ordem. Todo o aprendizado surge de inumeráveis experiências em todos os campos de vida, na terra e nos céus. Sabemos que o espírito tem alguma liberdade, isso não se pode negar, porém é qual o pássaro dentro de uma gaiola, e as limitações são de acordo com o seu despertamento. As qualidades morais sempre dirigem sua vontade, como o cavaleiro faz com o cavalo, usando o freio, e, quando a lerdeza assume o comando, usa a espora. Escolhemos sempre o que podemos suportar na pauta da nossa ascensão. Um anjo não foi feito anjo em toque de mágica, porém, acumulou experiências no decorrer de milênios incontáveis. Na linha do nosso progresso existe a nossa parte a ser feita. Certamente que em nossa jornada encontramos constantemente espíritos que nos influenciam para o mal em múltiplos aspectos, mas, somente cedemos a essa influência se os pensamentos do mal encontrarem aceitação de nossa parte. Essa é uma lei universal e imutável, os semelhantes se atraem. Não é culpa de ninguém, a não ser de nós mesmos, quando nos enveredamos por caminhos incompatíveis com o bem e o amor. O que chamamos de quedas, de erros, de invigilância, de mal, são processos usados na natureza para nos educar. O que entendemos por dor são meios para o despertamento das qualidades espirituais que ainda dormem em nosso coração, e que somente ela, em certa fase da idade da alma, tem o poder de despertar. Só reconhecemos essa verdade depois de muitas experiências entre sacrifícios e sofrimentos. É bom que observes, como espiritualistas, chegando à conclusão que nada se destrói. Tudo o que acontece conosco é para nos dar mais vida e consciência dessa mesma vida. O conhece a verdade e ela te libertará de Jesus, nos faz crer que é por meio da verdade, que alcançamos a felicidade, o equilíbrio e a saúde integral da alma e mesmo do corpo que habitamos por momentos breves. Não são apenas as influências dos malfeitores que nos acompanham na extensão da nossa vida, como agentes compatíveis com o que somos. Encontramos outra mais poderosa que nasce dentro de nós, no fulcro da nossa mente, por imaturidade. Nessa busca de acertar, os reveses tornar-se-ão luzes que vão nos defender de todas as investidas do que chamamos de mal, em todas as suas modalidades. Quem cede à tentação do mal, é porque alimenta ainda esse mesmo mal. Quem procura o bem, tem nela a sua defesa. Capítulo 22, Livro dos Espíritos, questão 124, O bem e o mal. No estágio em que se encontra a humanidade, somos levados a crer na necessidade de suas forças incompatíveis entre si. A dualidade na Terra é sempre vista pelos pesquisadores da natureza humana,
e mesmo física, como necessária a certo equilíbrio. O que chamamos de bem e mal é uma luta que se trava, de forma que o vencedor é sempre o bem. Fomos feitos por Deus, que é todo amor, olhados e amparados pelos agentes da luz, nossos irmãos maiores. Portanto, não pode acontecer o que muitos pensam, de que alguns espíritos, desde a sua origem, se entreguem ao mal. Os que assim julgam, colocam Deus como sendo um criador imperfeito. Como não há injustiça em ponto algum da criação, podemos ficar tranquilos, que somente recebemos o que merecemos em qualquer lugar onde estivermos. Tudo o que passamos são processos usados pelo progresso e dirigidos por altas entidades espirituais que nos governam com o carinho nascido do amor verdadeiro. Se precisamos da dor, ela nos vem, para despertar em nós a qualidade nobres que o Senhor nos facultou desde a nossa formação. A luz não desconhece as trevas e as trevas nos impulsionam para a luz. Se existe alguém que está se demorando em caminhos difíceis, espere e ora por ele, porque nenhuma das ovelhas se perderá. Não existe órfão ante a paternidade de Deus. Jesus nunca se esquece de nenhuma das suas ovelhas e ainda afirma que tem outras que não são deste aprisco, referindo-se à terra. Não existe sofrimento eterna, somente a felicidade. O que é a transição em muitos aspectos da vida, quando analisamos o despertamento das qualidades que possuímos. Os espíritos não foram feitos de uma só vez e é neste ponto que as diferenças são enormes. Na escala da evolução espiritual, no entanto, o que está na frente já esteve atrás e o que está no meio se encontra mais perto da libertação. Confiemos e trabalhemos, procurando a melhoria espiritual. Toda subida exige sacrifícios, e que deseja melhorar-se moralmente deve fazer esforços em todos os sentidos para que possa receber as bênçãos do equilíbrio. Compreendamos que existem muitos caminhos da ascensão espiritual. Porém, o peso é o mesmo para todos. Uns, por vezes, demoram-se mais no mal, mas, menos em vivenciar experiências. Como exemplo, podemos afirmar na personalidade de Paulo, o apóstolo. Quando se perde em um campo, a compensação se evidencia em outro, eis a justiça, como misericórdia, que surge para todas as criaturas. Certamente que a maioria da humanidade se encontra nos graus intermediários, onde os cursos funcionam intensivamente. Queiramos ou não, isso é uma lei. No entanto, ninguém se perde, todos são filhos da luz e, assim sendo, comuns podem ser feitos, para viver eternamente nas trevas. Em menosprezar a paternidade que é, e será sempre, todo amor. Se nos julgamos nos graus intermediários, o nosso dever é trabalhar para nossa própria melhoria, agora, sem perda de tempo, pois a vida ajuda mais os de boa vontade. Capítulo 23, Livro dos Espíritos, questão 125, Caminhada. Certamente que existem espíritos que se demoram mais no mal que engendraram nos seus caminhos, pela teimosia gerada pelo orgulho e o egoísmo. De certo modo, é independente para a cocriação, alimenta ideias, mas, responde por elas na lavoura que facultou a sua proliferação. Aquele que se demora mais no mal, demora mais no aprendizado, encontrando dificuldades para as devidas assimilações da verdade. Não obstante, quando se conscientiza do bem, como sendo o fator principal de sua vida, ele gasta menos tempo no aprendizado, pelo fato de estar preparado pelo sofrimento, que lhe deixou um saldo de grandes experiências. Todos os graus de superioridade existentes na criação de Deus são acessíveis a todos os seus filhos. Mal algum perturba a fisiologia da alma, pode, de certo modo, desarmonizar seus corpos, mas nunca alterar a sua mais profunda constituição. Deus nada faz imperfeito. O espírito, quando está colhendo o que plantou de mal para seus irmãos no caminho, acha o sofrimento uma injustiça, por lhe faltar compreensão e a sua razão ilusória lhe fala que irá sofrer uma eternidade,
por não conhecer a extensão de uma eternidade no campo maior da vida. É nesse sentido que os espíritos superiores falam aos homens em eternidades. A conversação é de acordo com a evolução das almas. Se o entendimento é limitado, não se pode falar de temas mais profundos. A verdade absoluta existe apenas para Deus. Somente Ele é verdade total. Abaixo dele, prevalece a relatividade, cada vez maior até aos homens. Os próprios livros onde todas as filosofias espirituais e as religiões se baseiam, de vez em quando haverão de sofrer mudanças, de acordo com a evolução das criaturas. Poucos aceitam, mas o progresso não pede licença a ninguém, por ser uma força de Deus que a tudo arrasta para o crescimento, nos mostrando uma verdade mais acentuada e preceitos de mais profundidade. Com o tempo todos haveremos de aceitar com naturalidade os processos de mudanças de vida e de corpos. O tempo desaparece, diante do espírito e da imortalidade. É por este motivo que não existem penas eternas para as almas. As penas são breves, em comparação com a felicidade daqueles que já alcançaram, por maturidade, o que nos espera a todos. O livro dos Espíritos é alicerce da doutrina dos Espíritos. Por ele, a razão pode nos falar das leis espirituais que a tudo dominam. Entretanto, as leis mais puras criadas por Deus vibram em nossa consciência, como sendo um livro escrito por Ele dentro de cada alma. As coisas do mundo exterior servem para nos tocar, de modo a nos acordar do sono. Depois que os olhos do espírito se abrem, a consciência firma naquilo que podemos chamar a vontade de Deus. O tempo é o fator mais vivo para nos despertar para a realidade. Jesus é o mestre por excelência, por maturidade espiritual. Ele lê, no seu livro interno, o que o amor maior escreveu e legou para nós, o evangelho do seu coração para despertar o evangelho dentro de nós. Essa é a verdade. Cada criatura salva a si mesma, pelo conhecimento da verdade que existe em todos, sendo Cristo o nosso guia maior, que nos ajuda a conhecer a nós mesmos. Capítulo 24, Livro dos Espíritos, questão 126, porque escolheu. O soberano Senhor do Universo é todo amor e todo bondade. Ele não assiste a um filho mais que a outro, por ser todo justiça. Porque um espírito desde o seu princípio escolheu o caminho do mal enquanto outros palmilharam somente a senda do bem. Onde encontrar essa desigualdade? É fácil de observar. A alma que ama o bem é mais velha. As experiências pelas quais passou em inúmeras reencarnações já lhe conferiram a maturidade necessária, de maneira a escolher e obedecer às leis que atendem ao amor. O animal é movido pelo instinto. E esse instinto fala-o a matar para viver. As lutas são constantes em todos os reinos da natureza. Depois que essa alma animal se desliga, por maturidade, dos reinos mais grosseiros, leva consigo todos esses instintos, e logo que recebe a razão iluminada escolhe somente o bem, esquecendo todo o seu passado milenar, onde nunca existiu a educação, a consciência do amor e da verdade. Todos os espíritos passam por processos de evolução, a que chamamos de despertamento, onde existe o que denominamos de erro. Dor e sacrifício são meios estabelecidos pelo Criador no crescimento dos seus filhos de coração. Achamos que todos os espíritos são perfeitos, bastando o despertamento desta perfeição que dorme em cada um. As classes intermediárias, como dizem os espíritos, são almas que estão andando para a frente. É um curso que já foi vencido até ao meio. É ainda a mistura do bem com o mal, que na continuação do aprendizado vai esquecendo o mal e se aperfeiçoando no bem pela natureza divina que vai desabrochando em sua consciência. Espírito algum, conhecendo a eficiência do bem, escolhe o mal, por saber que a vida é uma sementeira em que se colhe aquilo que se semeia. O espírito, quando recebe a razão no mundo espiritual, é instruído em todas as modalidades da lei e, ao receber um corpo físico pela primeira vez, já tem noção do bem e do mal. Se ele mistura essas duas forças,
É por falta de experiência que o próprio tempo vai lhe conferindo, no passar das vidas sucessivas. Se regredirmos à memória de um espírito angélico na profundidade das eras que viveu, neste ou em outros mundos, ver-nos-emos nos princípios da formação do seu caráter. Veremos os mesmos erros que nos atormentam, lhe servindo de lições, como tem nos servido, e não de servir aqueles que estão na nossa retaguarda. Os processos de despertamento vieram pelas nossas necessidades, sem faltar a misericórdia de Deus usando os espíritos maiores para ajudar os menores, e assim ocorre em toda a escala do despertar espiritual de todos os espíritos. Deus é um Pai e só esse nome basta para ser entendido como tal. Procura ler com mais atenção, orar com mais humildade e exercitar o amor e a caridade intensivamente, que as leis do Criador ficarão mais visíveis na tua consciência. Assim, elas vão passando a ser vividas pelo seu coração. Quem escolheu o mal desconhece o bem, e quem vive o bem já sentiu as consequências do mal. Capítulo 25, Livro dos Espíritos, questão 127, Igualdade. Viemos todos de um princípio único, que se fundamenta em Deus, mas, em condições variáveis quanto ao modo de ser. Os múltiplos caminhos da evolução são idênticos nas exigências, quanto ao candidato ao despertamento das vidas que sucedem vidas. Deus nos oferece tudo o que precisamos, entretanto, cada um assimila o que aprendeu a assimilar. Ele está presente em tudo e em todos, porém, cada coisa e cada ser o sente à distância que a sua evolução permitir. É por isso que a igualdade torna-se um fato, desde quando vibra no fundo o conhecimento do porquê somos todos irmãos, não somente espíritos, mas tudo existe, visível e invisível, na grande casa do Criador. Desde quando o espírito compreenda de onde veio e para onde vai e qual o seu destino, ele passa a respeitar as leis estabelecidas por Deus. Como fazer o mal, nestas condições de almas conscientes da verdade. Os homens do século que se aproxima haverão de cuidar mais do espírito, mas por maturidade. Estão sofrendo os reveses do que fizeram de mal e sofrendo, procuram os caminhos do bem, que lhes protegem e lhes dão mais vida. O mal, como o chamamos, entrará no esquecimento, por não haver mais necessidade da lição. Novamente afirmamos, que nenhum espírito sobe sem esforço, dor e sacrifício, e Jesus deu provas dessa verdade, para nos mostrar o que vamos encontrar em nossos caminhos. Cada ser humano carrega uma cruz nos ombros, e é ela quem valoriza nossos esforços no bem e os nossos trabalhos na autoeducação. O processo de cada uma está ligado ao tempo, qual a semente que se lança no seio do solo. O agricultor sabe esperar e confiar no tempo, para o seu crescimento e época de frutificar. A alma é uma semente de Deus que obedece às mesmas leis, no sentido de crescer e subir para o Criador. Não há mágica que a faça ser o que não pode, de uma hora para outra. O que pode acontecer é ela fazer a sua parte, para caminhar mais depressa, porém, para tanto, a maturidade fornece a inspiração para a sua disposição. O livre-arbítrio, na alma iniciante quase não existe, ela está mais orientada pelo meio ambiente, onde forças de todos os tipos a induzem para todos os lados, e as experiências começam em todos os rumos. As responsabilidades são de acordo com o que aprendeu. Quem está em cima, deve ajudar quem está embaixo. Esta é uma lei da cooperação mútua, e quem está abaixo ajuda inconscientemente quem se encontra mais acima. Vivemos dentro da eternidade, onde Deus guia a todos com o mesmo amor. Ninguém se perde, por estarmos todos dentro do próprio Senhor. Os espíritos são criados iguais quanto a tudo que existe de atributos. O que ocorre é que uns despertam mais depressa os dons que podem escolher pelo seu livre pensar, mas, no fim, todas as qualidades têm de ser despertadas, tornando um todo de atributos espirituais. Eis aí perfeição, dentro da perfeição do Criador. Capítulo 26,
Livro dos Espíritos, questão 128, o reino angélico. O reino angélico é habitado por espíritos puros, capazes de entender a filosofia espiritualista que tem Jesus como mestre por excelência. O anjo, como sabes, já passou por toda a escala porque todos os espíritos passam em busca de perfeição, e essa diretriz tem um preço, custa sacrifícios, inúmeros problemas, se assim os podemos chamar, e dores incontáveis. Se não houvesse esses processos, qual seria o mérito? O que poderia acontecer aos espíritos se eles não passassem pelos aprendizados? Seria o mesmo que ocorre com os homens que não passaram pelas escolas, embaraçam-se nas sobras da ignorância. A sabedoria e o amor são duas forças poderosas que despertam as almas com todos os seus atributos. E como despertá-los sem os golpes da vida, sem o trabalho intenso, enfim, sem calvário a subir e onde sofrer? Já falamos alhures, e tornamos a dizer, que todos os espíritos passam por processos idênticos. Na substância do existir, somente as nuances são variáveis. Para se expressar como liberdade, dar o livre-arbítrio para o espírito se revestir de responsabilidade. As almas devem ser conscientes de que elas sabem muito pouco das leis espirituais, assim como nós também. Somente o tempo, que desenvolve em nos a maturidade, é capaz, na sequência da vida, de ir tirando o véu do nosso entendimento, e passaremos, então, a compreender, com mais acerto, a nós mesmos, na faixa em que vivemos. A natureza não dá saltos, já foi dito com propriedade. A verdade, entre nós outros, é relativa e, se é relativa, não sabemos tudo. Muito se fala neste século sobre as coisas espirituais, no entanto, ainda se tem muito o que falar e, depois de falado, muito mais há de se conhecer. A sabedoria de Deus é infinita e, como seu amor, se perde na eternidade do tempo. Quem se amarra, parando no conhecimento que já possui, começa a morrer. Essa é que é a morte do espírito, temporária, porém, até despertar em seu íntimo entusiasmo pela vida, por mais saber e o anseio de amar. Todos caminhamos para a perfeição espiritual, queiramos ou não. Esta é uma lei, redigida por Deus e aplicada na extensão infinita da criação. O espírito angélico, que já despertou todas as suas qualidades elevadas, continua a crescer. Somente Deus não precisa aprender nada, por ser a perfeição e o amor absolutos. Nós que somos alunos iniciantes na escola da terra, peçamos aos anjos que nos ajudem a compreender as lições do Cristo, de maneira que possamos nos libertar da ignorância que ainda tolhe os nossos passos. A doutrina espírita é uma porta das mais convenientes a nos convidar a todos para lições mais profundas, desde quando nos dispomos a vivê-las, porque, sendo a verdade, ela tem a capacidade de nos ajudar a nos libertar. O mundo interno da alma pede reformas urgentes. Se nos esquecermos deste chamado da consciência, estendamos o nosso sofrimento, passando a dor a ser mais aguda. Anjos e demônios são todos nossos irmãos, que o tempo haverá de reunir em um só paraíso, cujas nesgas de felicidade se encontram dentro das consciências. Capítulo 27, Livro dos Espíritos, questão 129, a evolução dos anjos. Os processos de despertamento das criaturas de Deus são diversos, como já o dissemos em variadas oportunidades. Não obstante, todos eles nos levam à perfeição. Ainda é preciso dizer mais, que o espírito nasce das mãos do Criador com seus atributos em estado latente, esperando golpes do tempo pelas mãos do espanco. Leis vigoram por todos os ângulos da grande vinha do Senhor, inspirando e movimentando, do protozoário aos maiores benfeitores que dirigem os mundos. Podemos comparar a linha evolutiva dos espíritos, desde a sua formação à angelitude, como as vidas humanas, desde o berço ao túmulo. As diferenças são enormes entre os seres humanos, diferenças estas que partem da maturidade, que nunca é igual, do tempo de vida de cada ser.
Os espíritos, igualmente, são assim, eles se diferenciam pelo tempo. Certamente, os mais velhos carregam consigo o maior número de experiências, e essas experiências lhes conferem despertamento mais seguro. Não negamos o livre-arbítrio de todas as criaturas de Deus, porém, não podemos nos esquecer das suas limitações em todas as direções em que foram chamadas a viver. Os espíritos saem de Deus em forma de energia divina, dotados de todos os poderes, que pulsam na sua intimidade, como sendo os segredos da divindade, e percorrem todas as estações de aprendizado. Em cada uma desabrocham valores registrados pela eternidade, enriquecendo condições para que surja a razão como conquista da sua trajetória. Essa energia desce, experimentando todos os tipos de opressões ambientais, se intensificando em uma unidade grandiosa, para depois surgir o milagre da individualidade. Esses processos ainda escapam às pesquisas da ciência dos homens, mas no alvorecer de um amanhã próximo, poderás ter algumas notícias sobre o espírito imortal, sua vida e sua volta ao Criador, na feição do Espírito Filho deste mesmo Deus, onde poderá desfrutar das glórias espirituais com plena consciência de si mesmo. É nessa descida e subida, nesse esforço permanente do espírito, que a vida torna novas dimensões, pelo acervo de luzes acumuladas na sua estrutura mais íntima, como sendo sua incompleta conexão com o Sol maior. Nunca podemos dizer que uns sofrem tormentos dos seus próprios erros e outros não, que o despertamento de uns se processam sem sacrifícios, enquanto outros foram torturados pelos seus desequilíbrios, como sendo demônios. O livre-arbítrio se expressa no outro sentido, de difícil entendimento, mesmo para os espiritualistas. Os que escolhem o mal são espíritos aos quais faltam experiências no campo de ascensão. O que chamamos de mal convida a alma com as facilidades inerentes às suas ilusórias conquistas, e todos nós passamos pelas ilusões da vida. Como precisamos da teoria, para que comecemos as práticas, ninguém toma água sem primeiro ter a sede, nem come sem apresentar a fome, e pessoa alguma veste, sem primeiro estar nua. Como não passar pelas experiências, para depois vivê-las? Ninguém parte de Deus retamente, sem nenhum problema. As contradições, nós mesmos é que as criamos, para nós mesmos as resolveremos, assegurando o próprio mérito no coração, como sendo o esforço da boa luta. Capítulo 28, Livro dos Espíritos, questão 130, Descida e subida. Com as nossas limitadas palavras sobre o Criador, podemos dizer que Deus é uma personalidade individual, mas, pelo seu poder, se encontra no centro de todas as coisas, no comando de tudo que existe, feito por Ele mesmo. Deste centro de luz inconcebido e inexplicável, desprende-se energia em todas as direções e, se é o termo, podemos dizer que desce a essa vida, em um transformismo sem paralelos, orientada por leis que o tempo executa. Isso, por milhões de séculos, para depois subir em direção ao Criador novamente, enriquecida pela individualidade, despertando todos os valores que a bondade divina estatua no centro de todas as vidas. Descida e subida são, pois, a marcha de todos nós para a glória de nós mesmos. É nesse sentido que surgiram as palavras anjo e demônio. Em princípio, demônio é o mesmo anjo, porque tudo feito por Deus é perfeito. O demônio é o que podemos relacionar com a descida, e anjo, com a subida, para os esplendores da vida, caminho este pelo qual todos passaremos. Conhece-se e fala-se mais na terra sobre os demônios, porque eles estão mais visíveis no ambiente dela, pela sua materialidade, e os anjos, como espíritos mais sutis, que se encontram em dimensão bem diferente dos homens, passam despercebidos e poucos sentem as suas presenças. O reino dos demônios é a ignorância, e o céu dos anjos, a sabedoria e o amor. Entretanto, todos são filhos do mesmo Deus, trilharam pelos mesmos caminhos da eternidade. É neste sentido que Jesus,
referindo seus 10 mandamentos, sintetizou-os em 2 apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus é supremo Criador, e o próximo é toda a criação, e os 2 mandamentos se fundem em um só: como amar a Deus desprezando o que Ele fez. Descida e subida são trajetórias indispensáveis para a alma, para a própria vida, e não devemos perguntar ao Senhor o porquê disso. Se Ele é todo sabedoria, certamente que sabe o que faz. Se o amor é o seu atributo maior, o que Ele faz não pode estar sujeito a censuras ou a desconfianças da nossa parte. Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Onde achas erros, é por causa dos limites da tua compreensão. Nesse momento, ora pede ao Senhor para abrir o teu entendimento, dilatando as tuas sensibilidades, que logo acharás as equações do que procuras, do que te faz sofrer. Quanto à quantidade de demônios que existe, não te preocupes com isso, eles são teus irmãos, como são, igualmente, nossos, e, no amanhã, serão anjos como os que existem nos céus, porém, deverão passar pelos mesmos caminhos dos que já evoluíram, como sendo o seio da conquista, dentro das bênçãos do Criador. Para tanto, o tempo é fator principal das qualidades despertadas. Ninguém fica para toda a eternidade no mal, isso é cegueira daqueles que não têm capacidade de ver. Capítulo 29, Livro dos Espíritos, questão 131, estágio. Pelo correr do estudo notaremos a justiça do Criador, como sua bondade e seu amor. Ainda estamos no assunto dos chamados erroneamente de demônios, que algumas religiões afirmam serem maus desde o princípio, e que ficarão para sempre em lugares que também criaram, como sendo o inferno eterno. Um punhado de homens esquece que tudo sofre a influência do progresso, e esse progresso já se manifesta muito visível nas páginas do tempo, a nos convidar a retificar os velhos erros de uma filosofia não menos velha, carcomida pelas eras. Se foram criados demônios, carregando as nossas paixões inferiores e apresentando as nossas próprias feições, claro que os demônios fomos nós, antes de conhecermos a verdade. As mudanças são leis de Deus que dominam e orientam a eternidade das coisas. Nada fica estático, tudo se modifica, e para melhor, desde as primeiras manifestações de vida, até as potencialidades espirituais. Cabe a nós outros procurarmos entender essas mutações ordenadas e induzidas pelo próprio Criador. Precisamos compreender que tudo existente na criação se encontra em estágios diferentes uns dos outros, mas, em completo movimento pela força do progresso. Movimento esse aqui pode chamar, como já foi feito antes, de sopro de Deus. Disse Jesus, em se referindo aos espíritos malfeitores: eles não são maus, apenas ignorantes. Eles merecem o perdão por não compreenderem a força do bem dentro de si mesmos, e somente o tempo poderá despertá-los para a luz do verdadeiro entendimento. Toda a maldade, sem exceção, desconhece a eficiência do amor. Depois que passam a viver no regime da fraternidade, colhendo dos seus efeitos valiosos, esquecem-se por completo do mal e condicionam a sua mente apenas às diretrizes da caridade, que lhes mostra a salvação em todos os ângulos que se dispuseram a trilhar. É por isso que a doutrina dos espíritos, que revive o cristianismo, afirma e reafirma a não existência de demônios, tal como pintados por mentes sem compreensão e por almas que desconhecem a bondade divina. Os demônios nos quais podemos crer moram dentro de cada criatura que ainda não pode eliminá-los. Eles se chamam ódio, inveja, e ciúme, maledicência, orgulho, egoísmo e outros tantos mais, que proliferam na sociedade que desconhece o Cristo. Quem tem o céu no coração, quem tem a consciência tranquila pelo cumprimento dos deveres, somente cria e vê as coisas de fora que existem por dentro de si. Essa é a lei dos reflexos. É bom que pensemos nisto: se existem anjos, que foram sempre anjos, e demônios, que foram sempre demônios,
Onde está a bondade de Deus que criou seus filhos na igualdade, com tendências diferentes? A razão caminha igualmente para a perfeição e ela está se enriquecendo pela intuição divina, de modo a aceitar a verdade, a única que fica de pé diante de todas as circunstâncias, e é o tempo que vai falar, pelos acontecimentos, a última palavra, sendo que os espíritos benfeitores falam antes do próprio tempo afirmar. Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 132, Reencarnação. O objetivo da reencarnação do espírito é o seu despertamento. Tudo que sai das mãos de Deus conduz latentes valores imortais. O tempo encarregar-se-á de formar meios e angariar métodos de acordar as almas para que elas que sintam suas necessidades de progredir e de amar. O que chamamos de perfeição são os talentos que Deus nos deu por misericórdia, aflorados e iluminados por inúmeras experiências de vivência, frente a frente com múltiplos problemas, dores e sacrifícios, na extensão de vidas sem conta, na argamassa da carne. Deus nos impôs a reencarnação para nos mostrar o que temos de fazer para nós mesmos. Aquilo que devemos fazer, não podemos passar para outro. Cabe-nos enfrentar os nossos deveres com a disposição que a fé nos faculta. O nosso Pai Celestial nunca se esqueceu da sua paternidade, desde os primeiros momentos da criação, até os espíritos puros que o cercam dispostos a fazer a sua vontade. Os espíritos se originam do mesmo princípio único, tocados com o mesmo amor pela divindade. A justiça de Deus é perfeita em todos os rumos da sua sabedoria. E neste entendimento é que os seres criados passam pelos mesmos processos de despertamento espiritual, mas, com reações diversas. O ponto de saída e chegada é o mesmo para todos os seus filhos. As diferenças que encontramos de alma para alma, de homem para homem, já deves ter deduzido, é a idade de cada ser, na pauta das suas existências. Quanto ao que muitos escritores espiritualistas dizem, que uns sofrem e outros não, na ascensão que deviam conquistar, é opinião falsa, por não encontrar ressonância na justiça do Todo-Poderoso. Se nasceram todos simples e ignorantes, todos foram às escolas, onde os ensinamentos são os mesmos e idênticas às necessidades. Mesmo que as modalidades de aprendizagem sejam diversas, no fim, a soma de trabalhos, dores e sacrifícios, de esforços individuais para a aquisição dos poderes, é a mesma, em busca das trilhas de libertação dos seus valores morais e espirituais. No princípio recebemos de mãos generosas o apoio correspondente às nossas necessidades que, quando adultos, passamos a doar aos que se encontram na nossa retaguarda, como compensação pelo que recebemos. Essa é uma lei, nada fica sem resposta na vida. Tudo que existe, toma forma, perde a forma e torna a tomar corpo. E a alma não pode fugir dessa lei universal, porque a reencarnação nos favorece o crescimento espiritual mais rápido. Somos, por assim dizer, agredidos pela matéria, e dessa agressão acordamos cada vez mais para o amor, especulando em todos os sentidos para a aquisição da sabedoria. Bendita seja a reencarnação, que nos aprimora e que nos eleva, dando-nos a entender que não existe a morte. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, questão 133, Lei Universal. Se as vidas sucessivas obedecem a uma lei universal, como não passar por elas? São caminhos determinados por Deus a serem trilhados por tudo que Ele mesmo criou. Querer saber o porquê da decisão divina é perda de tempo. O que o Senhor fez é o mais acertado, e Ele não pede, nem precisa de opinião de ninguém por ser Deus. O espírito sábio é aquele que procura descobrir as suas leis e segui-las porque são imutáveis. A alma obediente está sempre bem consigo mesma, por atender à vontade soberana. Mais uma vez repetimos, todos foram criados simples e ignorantes e se instruem passando por todas as tribulações inerentes a todos os espíritos. De outra forma não aprenderemos as lições da vida, como não despertaremos do sono da ignorância.
Quem não descobre a vontade de Deus, não pode viver bem. O Senhor criou o trabalho para todos nós e quem não aceita a filosofia do labor em todos os seus aspectos não pode viver bem com a sua consciência, instrumento divino pelo qual Deus